Com a paz do Eterno a todos. Até que enfim voltamos a gravar depois de quase 10 meses sem gravar. Voltamos a gravar para fazer uma análise de pregações que são praticamente pregações feitas dentro de uma caixinha, dentro de um cunho fechado, porque geralmente essas mensagens elas não podem extrapolar os muros. E voltei de novo, graças a Deus. Eu estive fazendo algo tão importante quanto, mas não deixei de levar e informar sobre o Evangelho, não deixei de fazer isso, só não fiz através de vídeo, mas eu fiz isso e muito até, nesse período. E gostaria de submeter ao análise, hoje que nós estamos livres, graças a Deus, libertos pela verdade, a liberdade nos libertou daquilo que éramos presos, não só do pecado, mas também preso aos sistemas religiosos. Então isso é verdadeiramente ser livre. E sendo livre, você pode analisar de fora para dentro, já que dentro você não pode dizer não e não pode duvidar, mas de fora podemos fazer uma análise com a mente tranquila, com a consciência limpa, com a consciência lavada dessa lavagem cerebral que é o sistema religioso. Cada igreja tem sua maneira, de implantar dentro da consciência das pessoas o seu modo de vida religioso. Cada uma tem um argumento, Mas nós vamos analisar esta mensagem, porque são mensagens que substituem Jesus como a palavra de Deus na vida do homem, correto? E nós vamos fazer isso agora, mas antes eu vou mostrar para vocês algo que dentro desta mensagem, eu não sei em qual vídeo será feito, porque essa mensagem será desmembrada em talvez 4, 5 ou 6 vídeos, mas esse assunto, essas palavras, são as palavras-chave do nascimento de doutrinas e ensinamentos que prendem as pessoas e levam as pessoas a se escravizarem, ok? Estarei fazendo isso agora, só um segundinho. Então nós vemos aqui que as palavras eu chamo de chave. A chave que consegue abrir a sua consciência e implantar as doutrinas, as criações das doutrinas, os rituais, tudo aquilo que foge dos ensinamentos de Jesus. As palavras-chave são essa: palavra revelada, palavra iluminada, palavra além da letra e palavra aberta. Essas palavras, nós podemos dizer, são as palavras-chave que substituem Jesus como a palavra revelada no seu coração. Não a Bíblia, palavra revelada. A Bíblia, palavra revelada, é isso aqui, olha. Vão na Bíblia, vão buscar argumentos dentro da Bíblia, e dentro da Bíblia vão dizer para você que você não tem o Espírito Santo, que você precisa do Espírito Santo, mas que eles são iluminados, que eles têm a revelação da palavra, e por isso, através da palavra revelada, conseguem manipular cada texto, cada contexto. Eles conseguem trazer uma nova Bíblia, seria a nova Bíblia. Então, leem um texto, conjecturam, deduzem, e ali aplicam como Deus está revelando. Daí pronto, daí tua mente está fácil receber qualquer tipo de ensinamento. Pode ser mentira, heresia, confusão, problema, e daí por diante. Aí a sua mente fica vulnerável a isso. Com Jesus, sendo Jesus a palavra revelada de Deus ao seu coração, ninguém pode te manipular. Mas a Bíblia com palavra revelada é fácil manipular qualquer um. Não é à toa que Jim Jones levou milhares de pessoas, quase 1.000 pessoas, 960 pessoas a morrerem, a se suicidarem, com palavra o quê? Revelada, palavra iluminada e palavra além da letra. Então eles julgam-se, eu tenho o Espírito Santo, por isso eu tenho a revelação da Bíblia, e os seus seguidores vão falar coisas para que as pessoas que seguem eles, acreditam neles, se convertem ao que eles dizem, não ao que Jesus diz. A partir desse momento, essa pessoa fica vulnerável aos ensinamentos deles.
Porque eles têm a palavra revelada. Eles não querem dar para você, Jesus, a palavra revelada, porque você vai ter contato direto com Jesus. Jesus vai ser o único mediador. Mas com a palavra revelada, eles se tornam mediador entre Deus e você. Me aguarde um pouquinho. Você estará compreendendo isso. E nós estaremos entrando nesse assunto. E é um assunto muito sério. Você irá prestar atenção nessa mensagem. A mensagem é um pouco grande, mas será dividida em diversos vídeos. Mas essa primeira parte você precisa compreender bem, porque Jesus, essa informação que nós estamos te dando é para você se libertar, para que você possa abrir o teu entendimento e dizer, verdadeiramente Jesus disse, vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho dito. Aguarde um pouquinho, vamos continuar. Paz do Senhor, irmãos. É uma pregação dentro de um ambiente exclusivo. É esse o assunto? E um ambiente inteiramente fechado. Onde estamos, pergunto eu. Só por expulsão. A continuação de ministérios. Cadê isso aqui? Sagrado a eles. Ou abre ministérios amanhã? Hein? Com muita força, Jesus te liberta. Essa mesmo? Dentro desses ambientes. Então passa aqui o coisa para mim, que eu pensei que estava antigamente, que era ministérios aqui, né? Então você vai passar aqui aquela sequência, né? Que na minha coisa era ministério para terminar a aula da manhã, né? Obra onde estamos, tá bom. Bem. Você não tem não? Tudo bem. Então vamos lá, obra onde estamos. Mateus 9, 16 e 17. Ninguém deita remendo de pano novo em vestido velho, porque semelhante remendo rompe o vestido e faz-se maior rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos, aliás, rompem-se os odres e entornam-se o vinho e os odres estragam-se, mas deitam-se vinho novo em odres novos e assim ambos se conservam. Esse texto tem muito a ver com o assunto que vai ser tratado. Obra onde estamos. Prestem bem atenção. Leram o texto em Mateus. Não se deita remendo velho, remendo novo em tecido velho, e não se deita vinho novo em odre velho. Quando eles usam a técnica da palavra iluminada, palavra além da letra e palavra revelada, eles conseguem levar o texto para onde eles querem. Mas, principalmente, levam um texto para dar base às suas crenças e suas doutrinas. Por isso é que desprezam os princípios e o histórico das Escrituras, porque assim, se forem levar realmente com os princípios das Escrituras e o que queria dizer Jesus, se levarem como queria dizer Jesus, aí não tem manipulação, não consegue manipular. Mas como tem, pega um texto bíblico, leva além da letra, palavra iluminada, palavra revelada, aí leva você para onde eles querem, para dar base ao que eles querem dizer, ao que eles precisam dizer, para que mantenha de pé suas crenças e a existência de suas igrejas. Entendeu isso? Então ele lê o texto de Mateus capítulo 9, e esse texto eles vão levar, e vocês vão perceber que vai fugir do que Jesus queria dizer. Porque nós sabemos bem que o que Jesus queria dizer ali era mostrando aquela mentalidade da lei, da letra da lei, aquela mentalidade que não havia graça. Jesus ainda não tinha se manifestado. Aquela mentalidade que já não era a mentalidade de uma nova aliança, a aliança do Espírito, mas era a aliança da lei, da letra, a aliança da morte, a aliança de Moisés. Então era isso que Jesus queria dizer. Porque Jesus fez uma cura e perdoou o pecado. E quando Jesus perdoa um pecado, os pecados de um homem que ele curou, ali eles estranharam. Porque no odre velho, na aliança velha,
quem pecasse, certamente morreria. Ezequiel, quem pecar, certamente morrerá. E havia um juízo escrito por Moisés para quem pecasse. Lembra da mulher pegada em adultério? Que pegaram pedras para matar? Aí vem Jesus anunciado por João Batista, né? Eis aí o reino de Deus, a chegada até vós, porque não havia reino de Deus. O reino de Deus só foi manifestado através de Jesus. E Jesus traz agora esse novo odre, essa nova aliança, essa roupa nova. Jesus trouxe essa roupa nova, esse odre novo, para acabar vinho novo. É uma nova aliança, é um novo entendimento. Mas vocês percebem, e ali Jesus perdoou aquela mulher, porque é a graça, é a lei da graça, é o perdão, a misericórdia e o amor. Foi isso que Jesus veio fazer. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Amou quem? O mundo pecador, hein? Porque os doentes é que precisam de médico. O são não precisa. Mas vocês vão ver que eles vão pegar esse texto, usando o argumento de palavra revelada, palavra além da letra, palavra iluminada, para levar, fazer seguidores após si. É isso que Paulo disse, né? Temo que no meio de vós surgirão homens que falarão coisas para fazer discípulos após si. E é isso que esse pessoal faz. Faz seguidores após si, após suas doutrinas. Mas a chave delas é a palavra revelada, a palavra além da letra, palavra aberta e palavra iluminada. Isso são os argumentos da Universal, da Batista, da Cientologia nos Estados Unidos, dessa igreja Maranata, que todas elas têm o mesminho argumento. Que não consegue manipular, se apresentar Jesus como a palavra revelada de Deus ao homem. Que antes era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Então a palavra revelada é Jesus ao mundo, que não tinha letra. E pela letra, a letra dizia que se pecasse morreria. É a letra que mata, é essa. Vocês vão compreender em decorrer todo esse vídeo, aí vocês vão estar entendendo. Então, o argumento deles é de que a letra mata. Eles desprezam que ali está falando é da lei que mata. E a escrita do verbo que mata o verbo, que dizia que se pecar iria morrer, que o juízo que havia sobre o pecador a morte, e fazia um gratuito dom de Deus maravilhoso através de Jesus e a vida eterna, para quem crer nele, aquele que estiver morto ainda viverá. Então é a letra que mata aquela, a lei que mata. Mas eles interpretam aquele texto lá de Coríntios para dar base às suas religiões, para dizer que a letra é escrita. Ok? Vamos lá, vamos compreender, vamos prestar atenção bem para que você, eu estou fazendo aqui, te informar, para que você vai nas Escrituras e o Espírito Santo de Deus é que vai te dirigir para você compreender todas as Escrituras sem precisar ninguém te ensinar, muito menos eu, muito menos eles, hein? Ok? Havia sempre uma pergunta, né? Alguns irmãos até às vezes perguntavam como surgiu a obra, não é? A obra tem uma história, como é que é isso? A idade da obra, a obra completa, não é, 34 anos esse mês de outubro. Na verdade, essa obra que nós estamos, ela tem 2000 anos. Ela começou no Pentecostes. Mas preste atenção, que começa a falar da obra, diz que a obra teve um começo foi em Pentecostes, mas em decorrer da mensagem vai confundir a mente, vai manchar a consciência dos seguidores, tentando passar a ideia, há um meio deles fazerem isso, de que a obra é a igreja, a doutrina da igreja deles é a obra. Então diz que começou em Pentecostes, podemos dizer que não. Afirmo categoricamente que a obra do Espírito de Deus nasceu na cruz do Calvário. A nova aliança nasceu na cruz. Porque antes disso também não podia, né? Porque o testador não tinha morrido. Mas quando o testador, na cruz do Calvário, derrama ali o seu sangue, dá a sua vida, ali nasceu a obra. E um dia perguntaram para Jesus: o que fazemos para realizar a obra do Pai? E Jesus disse: a obra do Pai é essa, que creia naquele que o Pai enviou. Então, se você crer que Jesus é enviado por Deus, veio para te salvar e morreu por você, você já está realizando a obra de Deus. Mas eles vão tentar passar uma ideia de que a obra de Deus é física. Porque
vão tentar, de uma maneira ou de outra, manchar a consciência dos seguidores de que eles devem realizar a obra. E a obra física, onde? Na igreja deles. Vão dar o que? Lucro para a igreja deles, porque dá lucro. Todo mês, dando 10% em uma oferta e trabalhando de graça, uma empresa dessa enriquece ou não enriquece? E eles vão mostrar isso, que estão muito bem ricos. Vocês vão perceber isso. Fingem-se de pobres, mas estão muito ricos. Fingem. Aquela conversa do Lula, né? Não somos pobres. Ele não aceita pobrezinho andar de avião. O Lula é pobrinho. Só anda com um jatinho gastando 100 mil reais por cada viagem e é pobrezinho. Então essa mesma conversinha fiada. Preste bem atenção. Preste atenção. Ponha um papel na mão agora e uma caneta. Escreva os pontos que você questione, que você crie um questionamento, que você pergunte. E assista outras vezes esse vídeo. E para você chegar e dizer assim, realmente tem coisa errada, tem algo errado no ar. No ar não, tem algo errado que eles estão fazendo com a sua cabeça, ok? A experiência que nós tivemos, a experiência que nós tivemos, quando ele repete, nós tivemos, é um truque, palavra de efeito, para dar base ao lugar fechado, ao lugar particular, ao lugar deles, o ambiente deles, a caixinha de fósforo deles. Não pode abrir para uma das irmãs evangélicas, não podem. Vocês vão prestar bem atenção nisso, ok? com esse grupo, né, essa experiência de conhecer essa obra, o primeiro grupo que começou nessa obra que nós estamos até hoje, que é a obra do Senhor, nessa tem obra do Senhor. Vamos ver se é obra do Senhor, ou vamos ver se vão tentar pegar a obra de Jesus, que seria aquela na cruz do Calvário, mas eles não vão lá. Eles vão desviar esse caminho. Presta atenção. 34 anos. Esse ano completam os 34 anos. Percebeu? A obra que disse começar em Pentecostes, agora ela só tem 34 anos. Na cabeça do seguidor, o que associa que realmente as doutrinas praticadas nessa igreja é que é a obra de Deus. E não aquela feita, criada por Deus na cruz do Calvário, que Jesus, graças a Deus, nos presenteou, e para que cremos nele, e aí nós teremos a vida eterna. Já associou a obra lá de Pentecostes, já associou agora a 30 e poucos anos de igreja, hoje está com uns 40 anos talvez. Já associou na mente do seguidor, que será implantado em novas aulas, é que a obra de Deus verdadeiramente é a que é praticada na igreja deles. Da dos outros não, da deles. Mas como começou? Vocês têm assim uma coisa, diz que a obra começou, a igreja Maranata começou de uma divisão na igreja fulano de tal. Foi resultado de uma divisão, de um grupo que não concordava. Nada disso. Não é verdade. Toda igreja nasce de um racha. Toda facção religiosa nasce de um racha, de um descontentamento por algum motivo. Não tenha dúvida disso. Mas na cabeça do seguidor, não é isso que ele vai dizer. Mas se você procurar direitinho na história da instituição, existem até livros que falam até sobre isso, hein? Existe um livro por um escritor de Vitória do Espírito Santo até que fala sobre o racha que aconteceu no princípio do surgimento dessa igreja. Mas eu tive lá, foi 18 anos também enganado, e eles passam uma ideia de que não é verdade, que não houve racha. Mas sim, toda igreja já nasce grávida. Toda instituição já nasce grávida. A igreja católica foi engravidada por Lutero, e aí nasceu os luteranos. Depois dos luteranos foi engravidado pelo rei Henrique, nasceu a anglicana. Aí depois veio nascendo Calvino, engravidou. E aí foi nascendo os puritanos, os anabatistas, depois os batistas. E daí por diante. Toda a igreja, toda a facção cristã, já ela nasce grávida. Porque um dia lá na frente ela vai se rachar em facções. Não tenha dúvida disso. Mas não é isso que eles dizem. Eles jamais vão dizer isso. Morrem, mas não dizem isso. São como serpentes, né?
Não ouve, né? Serpente não ouve, né? Serpentes, elas dão a picada no sujeito e matam, neutralizam o sujeito e continuam fazendo, porque elas não ouvem. Elas não ouvem, elas não dão ouvido. Jesus disse, né? São serpentes, não é isso? A obra não tem ouvido, né? A obra, primeiramente, nós temos que entender que a obra do Senhor é profética. Ela... Verdadeira, profética. Quando a obra de Deus foi profética? Quando Deus profetizou lá da antiga aliança, profetizou a Moisés, profetizou a Davi, profetizou a Jeremias, profetizou a Isaías. Ali sim, ali havia uma profecia sobre a obra. Quando foi que essa obra, de fato, verdadeiramente surgiu? Na cruz do Calvário, no nascimento de Jesus, e na cruz ela sela o nascimento desta obra maravilhosa. Mas não é isso que eles vão dizer para você. Não é isso. Aconteceu no momento profético, onde Deus começou a preparar um povo para um momento. E o Senhor começou a despertar um povo para entender o seu propósito, para entender um projeto que o Senhor tinha, que não era um projeto novo, mas um projeto que o Senhor sempre teve, mas o homem havia se afastado desse projeto. Então o Senhor estava trazendo de volta. Estão dizendo, agora eles estão, vê como eles estão navegando, né? Soprando para lá e para cá. Agora vão voltar lá no início, a obra do início. Mas depois eles rastram de novo o povo para a obra deles, para o criacionismo religioso deles, para as doutrinas deles. Doutrinas que não foram praticadas pelos discípulos de Jesus, nem orientadas por Cristo Jesus. Estarão percebendo? Volta um povo para esse projeto real que está na palavra, e que é um projeto que a igreja primitiva conheceu, um projeto, né, que os irmãos Paulo, Pedro, né, todos aqueles irmãos que viveram no passado, João, todos eles que viveram essa experiência desse projeto, dessa obra. Pronto. Aí, como associa na mente dos irmãozinhos que estão aí? É que agora ele já não está falando agora da igreja dele local. Agora está remetendo ao início, a vida dos discípulos, a vida de Paulo, que Paulo viveu. Verdade que Paulo viveu. Agora, como associar o que Paulo viveu para o que esse pessoal estão vivendo? Não bate. Paulo recebeu algum dinheiro para construir templo? Não. Por quê? Porque Paulo pregava, dizia que Deus não habita em templos. Paulo pregava que não havia mais santuário terrestre. Vê lá a carta aos Romanos e aos Hebreus. Paulo pregava que o culto, agora, já não havia mais prática de culto divino, prática de cultos físicos. Paulo nunca fez um culto evangélico. Paulo nunca pegou um púlpito e fez uma celebração evangélica. Você não vai ver isso Paulo fazendo, e nem os discípulos. Pelo contrário, Paulo adverte contra essas coisas. Aí Paulo diz que Deus não habita em templos e não é servido pelos homens. Mas esse pessoal vão remeter depois das pessoas a que esta obra está sendo realizada no meio deles, que esta obra é serviço, é culto físico, templo físico, recebendo dízimo da velha aliança, coisa que Paulo nunca recebeu dízimo de ninguém. O problema é que eles não provam isso. O problema é que eles não me rebatem e dizem assim, vamos provar que ele está mentindo. Eles não fazem isso porque eles morrem de medo. E quanto mais eles mexerem, pior fica para eles. Então eles vão continuar mentindo e mentindo e mentindo. João disse que aquele que vai além dos ensinamentos de Jesus, esse não tem um pai nem um filho. Eu pergunto, as práticas religiosas desse pessoal, que os membros são obrigados a cumprir com elas, aos rituais que são obrigados a cumprir, joelhar diante de púlpito, fazer uma reza chamada, a frase é essa, clamamos pelo poder do sangue de Jesus, que sem essa frase o crente lá não tem nenhuma vez lá dentro. Eles têm rituais de madrugada, de todas as 6 horas da manhã tem que estar de joelho na igreja.
Eles têm muitos rituais. Eu pergunto, foram rituais praticados por Paulo, por Pedro, pelo discípulo de Jesus? Não! Então como que eles vão conseguir associar que o que eles estão vivendo é o que os discípulos viveram? Vocês vão ver a técnica e a malícia desses homens agora. Então nós estávamos vivendo isso. Nós falamos de obra onde estamos. É claro que nós temos que saber de onde nós saímos, de onde nós viemos, em que situação nós viemos. Bom, isso é cristianismo ou é cristianismo? O mundo cristão está aí, né? Todo mundo, né? Essa vai ser a primeira parte desse vídeo. O truque agora, para fazer os membros acreditarem que a obra dos discípulos que viviam e é a mesma obra prática da igreja deles, como eles vão fazer isso? Como funciona isso? É simples. Na segunda aula eu mostrarei para vocês. Eles vão agora remeter não mais as práticas, isso ele esquece isso, de remeter as práticas dos discípulos e o que os discípulos anunciavam e diziam para o que eles pregam, eles fazem, eles praticam. Não, eles vão agora, na cabeça do membro, eles vão agora associar que eles estão saindo agora das práticas de outras igrejas. Aí na cabeça dos membros se eles estão saindo da prática de outras igrejas, porque eles são verdadeiros. Não, as outras também é falsa, a deles também é falsa. Eles deveriam explicar para os membros, os seguidores deles, das práticas dos discípulos, do que os discípulos pregavam. Principalmente quando João escreve, eu vou mostrar isso para vocês. E João escreve dizendo: filhinhos, a unção do Espírito está em vós, para que você não precise de homem algum vos ensine. E o Espírito não é mentiroso. Porque muitos são os enganadores que surgiram para enganar vocês. Eu pergunto, esses homens dão aula, são professores, levam cativo milhares de pessoas. Essa função não é do Espírito Santo? O Espírito Santo alicia alguém a uma doutrina, a uma igreja? De jeito nenhum. Por isso que Jesus disse: eu enviarei o Espírito Santo, o Consolador, que vos ensinará todas as coisas. E quando João escreve que o Espírito de Deus está na sua vida para que ninguém vos ensine, é contra o que eles dizem e que eles pregam, levando você a imaginar que você não tem o Espírito Santo, e por isso vocês têm que aprender deles, como a palavra revelada. Então você deixa de ler as Escrituras, porque o Espírito Santo de Deus foi que instruiu os discípulos, e Paulo também, instruiu eles a escrever. Esse mesmo Espírito Santo maravilhoso é aquele que na tua vida esclarece para você. Então você não tem mediador no seu Espírito do Pai. É o mesmo Cristo em tua vida, mediando você e o Pai. Mas a partir do momento que você não vive isso, e você não crê que o Espírito Santo é quem te ensina, aí eles entram para te ensinarem. Como? Palavra revelada. Você vai abandonar a escrita, e a escrita te remete à palavra de Deus, que é Jesus, e sendo a palavra de Deus Jesus, o Espírito Santo de Deus. Por isso é que João escreveu: aquele que permanece, aquele que perseverar nos ensinamentos de Jesus, esse tem o Pai e tem o Filho. Mas aquele que for além, esse não tem o Pai e nem o Filho. Então esses homens, vão remeter a palavra revelada em tua vida. E aí você vai imaginar que você está realmente no caminho. Não. Caminho é estar andando com o que Jesus ensinou e a vida que os discípulos levaram, ensinamentos que os discípulos tiveram. Não o que eles dizem. Porque Jesus disse: aquele que crer em mim, como diz as Escrituras. Mas você está vivendo aquele que crer em mim, como diz a palavra revelada do meu líder. Você está deixando de andar no caminho. Você está vivendo a margem. Essa é a primeira parte, e aguarde que haverá uma segunda parte. Com a paz do Eterno a todos, e me espera no segundo vídeo, que será posto 2 dias depois. Com a paz do Messias a todos.